Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Em um recipiente vazio cuja capacidade é 4 litros, então vamos adotar porque a gente vai ter que pegar esses dados, são introduzidos 20,85 de pentacloreto de fósforo, tá? Aquecido a 127 graus Celsius, verifica-se que estabelecido equilíbrio, aqui ó, pentacloreto de fósforo se dissocia, né? Se transforma em tricloreto de fósforo mais gás cloro. A pressão atingida pelo sistema resulta igual a 1,23 atm. Então, esses dados aqui, pessoal, já nos dá uma luz daquilo que a gente vai calcular, tá? Admitindo que o comportamento do sistema seja de um gás perfeito, calcule o grau de dissociação térmica do PCl5 no equilíbrio referido. Tá vendo que ele forneceu até aqui, ó, R, a constante? Então, a gente vai ter que usar a equação de Clapeyron, tá? Lembre-se, eu sempre trago essa tabela para que a gente faça os devidos cálculos, mas a gente sempre pega aqui, né, pessoal, a quantidade em mols. Então a gente tem que ficar esperto aqui, por quê? Tá vendo que ele não me deu quantidade em mols, ele me deu a massa de PCl5. Então a gente tem que calcular a massa molar. Primeiramente, tá vendo que tá aqui embaixo, ó, cloro 35,5 e fósforo. Então vamos calcular aqui, ó. Opa. Massa molar do PCl5. Tá vendo que ele tá dando em unidades? Mas não tem problema, tá, pessoal? A gente pode calcular direto para gramas por mol, que é a mesma coisa, tá? Tá vendo que eu tenho um átomo de cloro, cada um pesa 31 unidades. Cloro, eu tenho 5 átomos vezes 35,5 unidades. Tá legal? Isso aqui, então de fósforo eu vou ter 31 unidades e de cloro eu vou ter 177,5 unidades. Tá bom? Somando tudo isso daqui, pessoal, eu vou ter um valor de 208,5 gramas por mol. Tá bom? Então, nós descobrimos a massa molar. Só que aqui, pessoal, a gente não está verificando sempre a quantidade em mols. Então, vamos calcular aqui quantos mols nós temos em 20,85 gramas. Nós descobrimos a massa molar. Então, tem 208,5. Então, vamos pegar aqui, ó. PCl5. Quantos mols eu vou ter? 208,5 gramas, nós temos em quantos mols? Nós temos em 1 mol, certo? 20,85 gramas, nós temos em x mols. Apesar de que a gente bate o olho aqui, já dá para saber, né, pessoal? Mas vamos fazer aqui o passo a passo. Então, vamos multiplicar, ó, 208,5x é igual a 20,85 vezes 1, certo? Que vai dar n mesmo. Então, x vai ser igual a 20,85 dividido por 208,5. Isso daqui, pessoal, nós vamos descobrir que deu 0,1 mol. Ou seja, quanto que foi adicionado de PCl5 nesse recipiente? 0,1 mol. Então, a gente sabe que aqui ó, foi 0,1 mol no início. A gente adicionou ele. Quanto que formou no início? Lembre-se, no início não forma nada. Então, nós temos ó, 0 e 0. Tá certo? 0 e 0. Aqui nesse caso, pessoal, aí ele está falando, ele quer calcular o grau de dissociação. Tá, mas quanto se dissociou? Nós não sabemos. Ou seja, o quanto que reagiu do PCl5 foi X. O quanto que formou? X de PCl3 e Cl2x, tá vendo? Porque a equação está fornecendo ali, o balanceamento não é 1 para 1 para 1, a proporção estequiométrica não é 1 para 1 para 1. Então é x, se consumiu x, vai formar x, vai formar x. Tá certo? Então no equilíbrio foi que ficou quanto? Não ficou. A gente não tem que pegar no reagente o quanto a gente tinha no início e subtrair do quanto a gente tem, do quanto reagiu ali na proporção. Então, ó, o quanto que formou é o quanto que nós temos de equilíbrio em cada, né? Em cada
contexto aqui. Só que aqui, pessoal, a gente tem uma sacada que a gente tem que ter que é muito grande. O que que acontece aqui, pessoal? Tá vendo que nós colocamos essa quantidade de gás, né? 20,85 gramas de PCl5, tá? Ele adquiriu uma estabilidade ali na pressão, só que ele forneceu outros gases também, que foi para o CL3 e o CL2. Como que a gente calcula em relação? A gente tem que saber a quantidade total de números de mols. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer bem aqui, ó, tá? O número total, pessoal, número total de mols, a gente tem que somar todos os mols que estão no equilíbrio. Tá vendo? Eu não tenho exatamente isso daqui, ó. De PCl5 eu tenho 0,1 menos x, mais x de PCl3, mais x de Cl2. Menos x com mais x fica zero, né? Então a gente vai cortar, ó, esse menos x com esse mais x aqui, ó. Então o número total ficou quanto aqui, pessoal? Não ficou 0,1 mais x, a quantidade total de número de mols? Porque a gente não pode esquecer, porque a gente tem os 3 gases ali, tá bom? A gente não pode esquecer disso, senão complica tudo, tá bom? Só que agora, pessoal, que fórmula que nós vamos utilizar? Tá vendo que ele deu volume, temperatura, pressão e a constante universal dos gases. Isso a gente utiliza o quê? Essa formulinha aqui, ó, que é a de Clapeyron, tá? A gente vai verificar porque ele quer que a gente adota como se ele fosse um gás perfeito. Então, muitas vezes, pessoal, se ele fornece esse R aqui, a gente já pode ir direto nessa fórmula, tá? É como ele se comporta ali. Então, quando a gente começa a calcular, ó, vamos colocar as incógnitas e vamos colocar os valores. Pressão, quanto que nós temos de pressão? Nós temos 1,23 atm. Volume, quanto que nós temos? 4 litros. Exatamente, que está ali, ó, 4,00 é 4 litros, tá, pessoal? Número de mols, quanto que a gente tem no total ali dentro? Tá vendo que a gente não está fazendo distinção de gases, a gente está calculando o geral, porque não dá para calcular, tá bom? Não é 0,1 mais x, que é a quantidade que a gente calculou ali, bem aqui, ó, no número total de mols. Temos que ficar esperto. Eu acho que essa é a sacada desse exercício, tá? O R, que é a nossa constante universal, que é 0,082, e a temperatura, pessoal, que é 127 graus Celsius. Mas nós podemos adotar 127 graus Celsius? De jeito nenhum. Por quê? Porque a temperatura tem que ser em Kelvin, que é a temperatura absoluta. E como que a gente faz para fazer essa conversão? Nós somamos com 273, ou seja, temos 400 Kelvin. Agora, pessoal, a gente vai fazer a substituição na fórmula que ficou, de uma certa forma, mais simples. Então, nós temos aqui, ó, 1,23 vezes 4, que é igual, vou colocar entre parênteses, tá? Número de mols não é 0,1 mais x vezes 0,082 vezes 400. Pessoal, se vocês já dominarem a calculadora científica, já dá para passar ó, o 0,082 vezes 400 para cá dividindo. A gente coloca tudo em parênteses, tá? Mas nesse caso aqui, não tem como a gente fazer o cálculo. Então, eu vou fazer bem o passo a passo aqui para que vocês entendam. Então, eu vou pegar ó, 1,23 vezes 4 me deu 4,92, certo? Vou manter o 0,1 mais x aqui. E vamos pegar, ó. Quanto que é? 0,082 vezes 400. Me deu um valor de 32,8. Tá bom? Eu passo o 32,8 para o outro lado dividindo. Então, não vai ficar assim, ó. 4,92 igual, né? Dividido, olha lá, esquecendo, 32,8. 0,1 mais x.
Se nós fizermos essa conta, pessoal, 4,92 dividido por 32,x vai me dar exatamente 0,15. Igual a 0,1 mais x, certo? Passo o 0,1 para o outro lado, subtraindo. Então, x me deu um valor de quanto? Ó, 0,15 menos 0,1. X igual a 0,05 mol. Ou seja, pessoal, a gente descobriu o valor de x. Então, vem aqui, ó. 0,05. A gente não pode esquecer desse valor, tá? Quanto que, na realidade, pessoal, tá vendo? A gente descobriu 0,05. Então, aqui, ó, o quanto que a gente tem no total? Quanto que a gente colocou do pentacloreto de fósforo? Nós não colocamos grau de dissociação, pessoal, a gente às vezes calcula como alfa, tá? Então, ó, o alfa, que é, vou até colocar entre parênteses aqui, tá? Grau de dissociação. A gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui bem básica, tá? Porque a gente pode colocar o número de moléculas ou quantidade de mol, tá? Que foram dissociados dividido pela quantidade total. Mas também pela regra de 3 fica super simples. Quanto que a gente colocou no início? A gente não colocou 0,1 mol? Se nós colocamos 0,1 mol, ele equivale a quantos por cento? 100, porque é a quantidade total que eu coloquei, não foi? 0,05 mol equivale a quantos por cento? Tá? Equivale a x. Vou até colocar y aqui, porque eu utilizei x aqui, tá? Só para mudar a incógnita. Então, a gente calcula isso aqui, ó, regrinha de 3. Não vai ficar, ó, 0,1y igual 100 vezes 0,05, tá? Quanto que vai ficar, ó? 0,1 é igual a 5, porque 100 vezes 0,05 dá 5, tá bom? Y é igual a 5 dividido por 0,1. Isso aqui, pessoal, vai me dar quanto? Né? Vai me dar 50%. Ou seja, descobrimos que ele se dissociou 50%. A gente fez todos esses cálculos aqui para descobrir que ele ioniza 50%. Entenderam a sacada? É um exercício chato, já vou falar que é chato, difícil de lembrar tanta coisa, mas nada que a gente não consiga resolver. Tá certo, pessoal? Também a gente poderia fazer. Se a gente colocou 0,1 é 100%, 0,05 não é metade, então 50%. Tá bom, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, dá uma voltadinha aí, tá? Coloca aí nos comentários que é importante, assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? É extremamente importante e é claro que vocês comentando aí, isso engaja o vídeo. Se você chegou até aqui e tá sem dúvida, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. Isso ajuda demais aqui, tá bom, pessoal, o canal. E, claro, eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dica, alguma curiosidade, alguma coisa diferente que vocês queiram que eu traga aqui para o canal, coloca aí nos comentários também. É importantíssimo, porque assim eu vou gravando a série dos vídeos que vocês estão querendo. Tá certo, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!